programa de hoje estaremos recebendo a visita do senhor Murilo Greco. Murilo, ele é conselheiro terapêutico de uma das comunidades terapêuticas e ele trabalha no sistema coach. E hoje estará abordando o tema recaída em dependência química. Mas antes de abordarmos o tema, vamos ter uma palavra do pastor Getúlio e voltamos já. Cláudia Mâncio, equipe do programa Família, você assinante, que bom estar de volta. Eu quero trazer ao seu coração nessa noite a palavra de um homem, um profeta do Velho Testamento chamado Jeremias. Muitos o chamaram de profeta chorão, mas esse não é o caso. Eu quero chamar a sua atenção para uma palavra de Jeremias no capítulo 17, versos de números 7 e 8. O texto diz assim: bendito o homem cuja força está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando o calor chegar, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. No que você tem plantado as suas esperanças? No que você tem plantado as suas energias e os seus esforços? Em que você tem confiado para alcançar as vitórias e resultados que você tanto deseja? Jeremias diz: bendito o homem cuja confiança está no Senhor. Você pode confiar em muita coisa, mas eu garanto para você que se não for no Senhor, tudo mais vai te decepcionar, tudo mais vai falhar em algum momento, mas aquele que confia no Senhor, esse não se decepciona. É interessante que Jeremias compara esse que confia em Deus como uma árvore que é plantada junto a águas correntes, plantada junto a águas que fornecem o necessário para que o solo produza o alimento, produza o frescor, produza as condições para que as folhas estejam sempre verdes, como diz o texto, para que no tempo da seca a árvore não sofra e para que os seus frutos sejam produzidos. Eu pergunto, você tem produzido frutos? Frutos que duram, que geram sementes, que produzem novos frutos? Ou os frutos que apodrecem rapidamente e se perdem? Eu não sei no que você tem buscado depositar a sua vida, mas o convite que eu quero te fazer é depositar a sua vida no Senhor. Confiar nele, esperar nele, se deixar ser bendito e abençoado por ele nessa confiança. Você não vai se decepcionar, você não vai ficar sozinho, você vai experimentar o que é vitória de verdade. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. É sempre bom ouvir a palavra do pastor Getúlio. Hoje tem muito a ver essa colocação e nós vamos explorar junto a você. Já, viu, Murilo? Portanto, você, assinante, se tiver um dependente químico, presta muita atenção em toda essa conversa, porque muitas vezes você já tentou inúmeras maneiras de fazer o tratamento, já procurou CAPS, já procurou psiquiatra, já fez terapia e não sabe aonde e como encontrar o local ou a maneira de ajudar o seu dependente. Então agora, hoje, nós vamos ouvir muitas coisas. Continue entrando em contato através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo nosso hotline 11 973 18 84 36. Continue tirando as suas dúvidas, que nós temos desse outro lado aqui uma pessoa muito entendida em dependência química que estará tirando as suas dúvidas. Portanto, a pergunta fica: será que você pensa que recaída, realmente a pessoa não tem uma outra maneira? Será que está condenada a continuar recaindo? O que será que é recaída? Ela faz parte da doença? Faz parte da recuperação? Vamos entender melhor esse assunto? Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Cláudio? Prazer em recebê-lo novamente. Você já percebeu que nós estamos assim todo ano te chamando. Não tem problema, não é verdade? Eu agradeço muito. É sempre um prazer e uma honra participar do teu programa. Mesmo porque você é uma pessoa muito dinâmica, está sempre fazendo cursos, está sempre agitando, participando de congressos. E é importante porque dentro da dependência química, muitas coisas se falam, há muitos grupos hoje espalhados assim em bairros, pelas cidades,
mas estudiosos, que nem você, pessoas que se interessam, que vão, fez o curso através da Uniad, de terapeuta, coisas assim que dá sustentação, tanto para a família como para o dependente químico, assim a gente precisa estar em contato com vocês. Então eu gostaria que você falasse ao telespectador um pouquinho, quem é o Murilo? Primeiro ponto que eu não esqueço é que o Murilo é um adicto em recuperação. Mas hoje eu atuo no campo das dependências, né? Como conselheiro em dependência química, intervencionista. Hoje também eu sou diretor da comunidade Amor Fraterno, né? Que é uma comunidade terapêutica masculina. E eu faço esse trabalho já há algum tempo. E entre outras coisas, como palestras, que eu sempre sou convidado aí para fazer palestras nos diversos temas aí da dependência química, né? O pessoal gosta de explorar. Eu sei que às vezes o pessoal, dá para falar sobre tal coisa, e é muito importante, e a gente gosta mesmo disso, nós que estamos envolvidos. E é muito importante, como você disse, uma vez dependente, que a pessoa está sempre que ter esse cuidado. Tem a ver com a palavra do pastor, não é? Agora, nós vamos já ver aonde que é essa planta, onde é essa árvore, onde que está a estrutura, de onde você busca essa seiva, o fortalecimento dessa árvore, não é? Que no caso da adicção precisa buscar esse meio de estar sempre vivo, dando frutos, a sua maneira, você, então uma vez como uma pessoa que está em constante manutenção, um pouquinho, fala de onde você busca a sua maneira de estar sempre bem. Eu busco a minha recuperação em diversas formas, né? Eu acredito que eu procurei estruturar para mim uma rede de apoio que é o que me ajuda a manter a minha sobriedade, que agora, no mês de setembro, completo 9 anos aí de sobriedade, né? Então eu tenho assim me dedicado muito ao trabalho que eu faço, e eu acredito que isso também tem me ajudado de certa forma, porque são 9 anos aí em processo de recuperação e já são 7 anos atuando aí no campo das dependências químicas, né? Então eu acredito que a família, né, até mesmo a religião, os grupos de mútua ajuda. Então, cada parte colabora um pouco aí para que eu mantenha a minha sobriedade. Eu já vi no seu e-mail, assim, a apresentação da sua família, dos seus filhos, na praia, no campo. Então, a sua vida social, junto com seus filhos, com a sua família, também tem aqueles momentos muito importantes na sua vida. Sim, porque hoje a sobriedade ela me proporciona isso, né? Hoje eu posso desfrutar dessa sobriedade junto com a minha família e ter essa participação com a minha família, né? Então eu trabalho bastante, mas quando eu vou descansar, o meu descanso é com a minha família, né? Então, assim, a família para mim é fundamental, é um ponto importante na minha recuperação. Tem me ajudado bastante também, é a família, sem dúvida nenhuma. Beleza, é importante que o telespectador perceba que você leva uma vida praticamente normal. Tem as suas funções dentro de uma comunidade terapêutica, tem hoje também seu consultório, e vive o lado profissional levando a mensagem através de palestras, e tem um momento com a família, que é tudo de bom e aquilo que a família espera de você. Mas como nós estamos falando sobre o tema recaída, e as famílias ficam assombradas, às vezes até os mesmos, entre os companheiros dentro de uma irmandade, às vezes tem um padrinho, fala, meu padrinho recaiu, estava há tanto tempo, ou mesmo a família, meu filho estava 1 ano ou 2 anos, recaiu, e ficam também, parece que recaídos. No seu entendimento, uma vez que está há tantos anos, como é que você entende a recaída? Como realmente faz somente parte da doença ou faria parte do processo da recuperação ao longo da vida? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que a recaída, ela faz parte sim de um processo, né? Eu não acredito que alguém vá até o bar
ou vá até um ponto de tráfico de droga, sem antes já ter a recaída, né? Então, antes dele chegar a usar droga ou beber, ele já teve alguma coisa que antecedeu isso. Alguma coisa que já antecedeu e muitas vezes ele não conseguiu identificar. Ele não conseguiu identificar o que ele estava passando, né? Questões de ordem sentimental, emocional, né? Então, muitas vezes ele não conseguiu identificar isso e não soube lidar com isso. Porque são diversos fatores que levam à recaída. Assim como a doença ela é multifatorial, a recaída também, né? São diversas coisas que acontecem na vida de um indivíduo que volta àqueles padrões destrutivos de comportamento e de uso. Então, são coisas que antecedem, coisas que ele não aprendeu a lidar com isso ainda, né? E aí o uso de substância é só, como se diz, a ponta do iceberg, né? Correto. Então você está dizendo que a pessoa que esteja realmente dentro de uma programação, ela deveria aprender um pouco mais de habilidades que antecedem essas habilidades, ou melhor, essas habilidades seriam para detectar os seus comportamentos, os seus sentimentos, sua maneira que está vivendo aquele presente, que seriam predicativos ou indicativos de que alguma coisa está errada e ela está suscetível a uma recaída. Então ele teria como alguns sinais, alguma sinalização estaria antecedendo ao ato ainda de ter o deslize ou a recaída em si. Exatamente. Por isso que é muito importante, Cláudio, eu acredito que é muito importante a manutenção diária, né? Tem pessoas que desfrutam da sobriedade e acreditam que depois disso podem ter uma vida assim normal, sem impor limites em relação a evitar lugares, né? Situações que podem ser situações que vão levar ao uso de substância. Então ele precisa realmente estruturar uma rede de apoio, uma rede de proteção, fazer uma manutenção diária na recuperação, né? Porque principalmente aqueles que estão dentro das instituições, porque a recaída não ocorre fora da instituição, a recaída ocorre dentro da instituição, né? Quer dizer, quando ele sai e ele vai usar a substância, alguma coisa já aconteceu lá dentro da internação, né, que antecedeu o uso dele, né? Então ele precisa realmente buscar essa manutenção diária, encontrar realmente alguma coisa que que dê prazer para ele também, que faça com que ele tenha gosto de permanecer em sobriedade, né? E eu acredito que a recuperação ela é estruturada em diversos pontos, né? Em grupos de ajuda, o esporte mesmo, uma coisa maravilhosa, né? Mas a manutenção tem que ser diária. E aí muitas vezes ele está dentro da instituição e quando ele recebe a alta, ele quer fazer tudo aquilo que ele não fez durante o período que ele ficou internado. E aí ele quer abraçar o mundo, né? E é nesse ponto aí que, se ele não tiver uma estrutura, se ele não tiver alicerçado dentro do programa de recuperação, estrutura emocional, ele não vai conseguir lidar com situações e vai buscar como refúgio as drogas ou o álcool. Muito embora, tudo isso eu também concordo com o que você disse, muito embora, às vezes, a pessoa, que eu digo, às vezes para a família, que quando um paciente, um desses jovens sai de uma comunidade, de uma instituição, a família entende que, ele está bem, agora que bom, estou recebendo essa pessoa e provavelmente ele esteja curado. Tem muitas pessoas que entendem como cura ou como dificilmente ele vai retornar ao uso.
E nós sabemos que não é assim, que as pessoas, principalmente as que convivem com ela, têm necessidade de estar a par, que algumas coisas também dentro desse espaço familiar tem que ser alterado. Vocabulário, a maneira de recebê-lo, a família ter um entendimento do que é a doença, a família também ser um modelo de participação dentro de um grupo. Por quê? Porque ela tem que aprender, ela estava doente, é por aí. Vocês passam isso, como que você dá essa estrutura? Quando você fala da estrutura, nós falamos, precisa ter uma estrutura, mas é importante cobrar das pessoas que são responsáveis, porque ele chega como um irresponsável. Mesmo porque quem assina um termo quando um desses, o alunos, o paciente, não sei como vocês o chamam, mas o dependente, quando ele vai para um local desse, ele é tido juridicamente, ele é tido socialmente, ele é tido pela família, por nós, como uma pessoa incapaz. Veio, ora, nós vamos equipá-lo com todas essas informações que você está dizendo, precisa ter um tempo, o mínimo, para ele criar essas habilidades, ser treinado, e, paralelamente, a família também. Como é que esse processo, para você encaminhar e para não ter toda essa dificuldade que ele vai encontrar se não tiver essa rede de apoio, começando com a família, e aquele que não tem, a vulnerabilidade é maior. Como é que você pode colocar ao telespectador? A família ela tem um papel fundamental no tratamento, né? E a instituição e a família precisa trabalhar em conjunto. Precisa existir uma sincronia entre a família e a instituição, né? O serviço de atenção que o dependente químico ele se encontra. E muitas vezes a família ela não quer se sujeitar a participar de um programa de reabilitação também, de um grupo de mútua ajuda. Não é generalizando, porque a maior parte das famílias participam dos grupos de ajuda, né? Sem dúvida. Isso é muito minoria que não participa. Mas como nós estamos falando de recaída, né, nós estamos falando de pessoas que realmente precisam ter uma compreensão melhor que a doença ela afeta não só o dependente químico, mas ela afeta a família como um todo. E muitas vezes essa família que não tem essas informações, quando ela chega dentro da instituição, a primeira coisa que a família vai perceber é o aspecto físico do dependente químico, né? Que ele está mais corado, que ele engordou, que ele está bem vestido, né? A família ela consegue ver aquilo que está exteriorizado ali, mas a família não consegue enxergar aquilo que está dentro dele, né? Se aquela mudança é uma mudança interna ou é uma mudança externa. E muitas vezes essas famílias que não têm participação no tratamento, elas visam realmente, né, aquilo que está aparente ali, né? Tanto com o dependente químico, quanto com a própria instituição. Ela está preocupada com outras questões que não seja a evolução dele no tratamento, né? Então ela vê assim de uma forma muito exteriorizada. E quando ela passa a ter a participação dentro do grupo de mútua ajuda, a família ela começa a entender o que é a doença da dependência química. Ela vai adquirir ferramentas para lidar melhor com essa situação, e quando ela chegar até mesmo numa visita, ela realmente vai entender que o físico é uma coisa importante, mas não tão quanto aquilo que ele tem mostrado no dia a dia, né? A evolução dele dentro do programa de recuperação. E muitas famílias que não frequentam as reuniões, que não procuram se inteirar, né, da doença, elas acabam que elas deixam, passa despercebido essas questões e se focam muito no externo, né? Eu acredito isso. Também, é verdade. O aproveito que nós encontramos no dia a dia, naqueles que são acompanhados pela família, eles mantêm mais o foco, e mais até pelo exemplo, porque incomoda o exemplo das pessoas. Família que vai,
para a sua reunião, que tem uma madrinha, que tem a sua afilhada, que liga, que fala em programação. Ela, no dia a dia, ela está junto com o seu dependente e ele sente essa proteção, ele se sente que está protegido, não precisa falar. Às vezes a família vem assim tão preocupada e fala, família, a cruz é dele, por que você quer pegar na cruz? Faz o seu tratamento. Há várias maneiras, é que nem a própria violência dentro de uma família de alcoólicos, não é? Uma família, o pai agride a mãe, o filho é agredido pela mãe, aí de repente o cachorro é agredido pelo filho, aquela coisa de um passando para o outro. Dentro da recuperação, também é essa coisa de um passa pelo outro. Se a família está bem, está fazendo o seu programa, atinge o filho, sim, mas de uma forma, de uma construção positiva, porque todos eles querem a recuperação. Não é assim que você Exatamente. vê? Às vezes a família fala, mas, mãe, ele está tão preocupado ou mais que você, porque ele que está carregando a cruz. Não tem que carregar, carrega a sua que já está de bom tamanho. Não é verdade? Exatamente. Então, e às vezes a gente vê assim, um mesmo jovem recair algumas vezes. E essas pessoas que recaem, assim, numa série sequencial, há pessoas que falam, para esse não tem mais jeito. É assim que você vê? Não. Eu acredito que tem jeito, né? Para todos eles tem jeito. Conheço pessoas aí que passaram por diversas internações, né? E hoje tem uma vida produtiva, é um membro produtivo na sociedade, restaurou a família, ele encontrou o momento dele na recuperação. Ele ainda não havia encontrado esse tempo, né? Ele ainda não havia encontrado esse momento para entrar em recuperação. E, de repente, ele teve esse despertar espiritual, começou a buscar isso de uma forma bem intensa e hoje tem uma vida aí, né, produtiva, enfim, fluindo, né? Então, eu acredito que todos têm chance de entrar em recuperação. A recaída, ela ocorre, mas ela não é um motivo para o desespero, né? Porque existem formas, né? Se não funcionou de um jeito, vai funcionar de outro jeito. Então, se não foi aquele momento, vai existir um momento. O que não pode é desistir, sem dúvida, acreditar que já não vai mais acontecer, perder a fé, a esperança, né? Entrar em desespero, porque tem jeito para tudo. E eu não acredito realmente que essas pessoas que passaram por diversos momentos de recaída, elas não vão entrar em recuperação. Então, dentro desse foco, concordo plenamente com o que você está falando. Você acredita que muitas das recaídas, por um grande número de jovens ou de pessoas que estão nesse processo, o fator comórbido, da comorbidade, estaria implícita? Olha, por exemplo, não necessariamente, né? Mas eu diria uma fatia, sim, desse grande número. Eu acredito que sim, porque as comorbidades, elas, muito dependente químico, ele já não tem só a dependência química, né? Ele já tem uma comorbidade psiquiátrica também, né? Associada muitas vezes à dependência química, né? Desencadeada muitas vezes pela dependência química. Isso também pode ser um fator de contribuição para a recaída, mas não é uma regra, né? Não é uma regra. Tem pessoas com comorbidades psiquiátricas também que não têm recaída também. Mas pode realmente também, não como uma regra, mas eu acredito sim que pode ser um colaborador também para que as recaídas ocorram. A gente sabe que muitos jovens, por exemplo, TDAH, né, o transtorno de personalidade, o hiperativo, ou mesmo o hiperativo afetivo, ou um depressivo, nós pegamos muitas vezes situações numa anamnese, quando você está questionando a história de vida do paciente, e ao perguntar para a família, o seu filho não teve problema escolar? Teve. A coordenadora, foi comentado alguma coisa? Foi comentado que deveria procurar um psicólogo na época,
porque ele era muito hiperativo. Aí, o que você fez? Ah, eu achei que, mas não levou para um psiquiatra, não procurou um neuro, não procurou um psicólogo. Quantos jovens, quantos garotos têm o transtorno de hiperatividade, ou déficit mesmo, esse déficit de atenção pela hiperatividade, que deveria, naquele momento, utilizar a medicação. Ora, chega na adolescência, experimenta uma droga, alivia aquele estado de tensão, ou mesmo quantas pessoas que têm um trauma, não é? Fica com aquela dificuldade, utiliza uma substância como o álcool, alivia a tensão, porque não tem crítica. Então, eu também vejo que grande parte de pessoas que utilizam ou têm recaídas subsequentes, muitas vezes precisaria passar por uma avaliação, não é, psiquiátrica. Sem dúvida nenhuma. Eu sou também extremamente a favor desse. Mas nós já vamos voltar já falando das comorbidades.